ou Atos também do Espírito Santo, fala sobre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo número 2, que o Espírito do Senhor desceu no dia de Pentecostes, no dia da festa chamada Festa da Colheita. O povo estava trabalhando, o povo estava no lugar, quando o Espírito Santo desceu e batizou muitas pessoas naquele local. O povo olhou para aquele momento e achou que todos estavam embriagados em plenas 9 horas da manhã. Mas isso não era bebida, não era vinho, isso era poder de Deus. É o que Joel já tinha profetizado, que o Senhor nos últimos dias iria derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele desceu sobre o povo para que, simplesmente para que o povo pudesse falar em línguas. Não, a descida do Espírito Santo foi um marco na história da igreja. A igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja trouxe mais discípulos para o meio. A pregação do Evangelho que os apóstolos pregaram, pessoas eram salvas, pessoas se convertiam de seus maus caminhos. Então não era um marco simplesmente do falar em línguas, mas era um marco também que transformou vidas e impactou a igreja. O capítulo número 6, nós vamos ver a instituição dos diáconos. O capítulo 6 vai nos registrar, depois da gente ver as lutas da igreja, de seus inimigos, e da igreja triunfar, e da igreja avançar. Agora, no capítulo número 6, a igreja, ela vai enfrentar os seus problemas, porque toda casa, todo lar, todo canto tem problema. Todo lugar que a gente for, vai existir problema. E a igreja é um local que existe problema. E na igreja aqui, no capítulo número 6, estava acontecendo o problema. E qual era o problema, irmão? O problema era que as viúvas, elas não estavam recebendo o que era devido. Os judeus gregos daquela época, que vinham se convertido ao cristianismo, ao evangelho, eles vão começar a murmurar e dizer: olha, as nossas viúvas, elas não estão recebendo o que merecem, elas não estão recebendo o alimento necessário. As viúvas hebreias, elas estão recebendo mais, elas estão recebendo mais proveito que as nossas viúvas. Então, os 12, o texto vai falar que os 12 reúne os discípulos, reúne o povo, reúne a multidão do discípulo, e eles vão se reunir para dizer: olha, nós estamos com a mensagem, nós estamos com a responsabilidade de levar a palavra. A nossa responsabilidade é de pregar o Evangelho. Vamos levantar no meio deste povo homens capacitados. Eu digo assim comigo: capacitados. Homens a qual eles estavam olhando e tinha algumas evidências, tinha algumas características. O texto é bem enfático, é bem verdadeiro. Versículo de número 2 vai dizer: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Versículo 3 vai dizer: escolhei, pois, e dentre vós 7 varões de boa reputação. Repita-se comigo: de boa reputação. Essa era a primeira característica a qual eles deveriam escolher alguém de boa reputação, alguém
podia apontar, o povo podia olhar e dizer assim: verdadeiramente este é alguém de bom testemunho, esse é alguém de boa reputação. E a segunda característica qual era? Alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Repita assim comigo: alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Então não era qualquer um que estava no serviço, não era qualquer um que era chamado, era alguém que era cheio da presença e cheio do Espírito Santo de Deus. E qual é a outra característica, Luan? Alguém de sabedoria. Você sabia que a inteligência é diferente de sabedoria? Tem pessoas que é inteligente, mas não é sábio. Tem pessoas que têm um anel no dedo, é formada em teologia, em cristologia, em teologia, mas essa pessoa não é sábia. Porque não adianta eu conhecer letras, não adianta eu conhecer hinos, não adianta eu conhecer melodia, não adianta eu ler a palavra, se esta palavra na verdade ela não entrar em mim, eu não me tornar alguém sábio. Não adianta eu vir aos cultos de ensino, ouvir a palavra do pastor, o pastor sua, prega a mensagem do Evangelho, mas se eu não deixar aquela palavra trazer vida ao meu coração. E hoje temos levantado uma geração infelizmente inteligente e não sábia. Por quê, pecador? Porque como já disse Salomão, que Salomão disse que muitas das vezes viu alguns jovens da sua janela falto de entendimento, que chega a mulher com palavras lisonjas, com palavras deliciosas, e este jovem cai no embaraço, e este jovem cai na conversa, e Salomão pode dizer que este vai caminhando assim como um boi vai para o matadouro, assim como o boi vai para a morte. Mas nesta noite eu vim pregar não para jovens inteligentes, eu vim pregar para jovens sábios, jovens que é balizado na palavra, jovens que é balizado na verdade. Precisamos adquirir a sabedoria que vem do alto, não a nossa inteligência. Porque, como eu disse, tem muita gente por aí inteligente, mas não é sábio. E o que é uma sabedoria? Vou te explicar. Sabedoria, inteligência. Inteligência é saber que tomate é um fruto, é uma fruta. Mas sabedoria é você dizer assim: o tomate não pode estar dentro da salada de fruta. Isso que é sabedoria. Só um sábio, só uma pessoa sábia não vai colocar um tomate numa salada de fruta. Vai ver que é um negócio que não vai, mas é uma fruta, não é um legume. O tomate é uma fruta, mas é um dos frutos que não é colocado na salada de fruta. Por quê? Porque uma pessoa sábia, ela vai entender que não combina junto. E sabedoria é isso, é você decidir as coisas. Sabedoria é isso, é você procurar entender os mistérios. Sabedoria é você cavar mais profundo. O inteligente, ele fica no raso, mas o sábio, ele vai mais profundo. O sábio, ele não se contenta somente com a palavra deste culto. Ele chega em casa e vai começar a mergulhar, ele vai começar a desbruçar nos livros, ele vai começar a desbruçar nas palavras da verdade. Esse é o sábio. O sábio, ele não se contenta um pouco. E essa era uma das características de alguém que estava qualificado para o chamado. Qual era a primeira coisa? Alguém de boa reputação. Grave isso, alguém de boa reputação. Segundo, alguém cheio do Espírito Santo.
E terceiro, alguém de sabedoria. E no versículo de número 4, versículo número 5, melhor dizendo, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram quem? Estevão. O texto é bem verdadeiro, o texto é bem enfático em dizer o seguinte: Estevão, homem cheio de quê? De fé. Repita-se comigo: homem cheio de fé. Não era qualquer um Estevão. Estevão era alguém que estava balizado naquilo que ele aprendeu de Jesus. E alguém firmado na fé, ele não para por qualquer coisa. Jesus disse na sua palavra em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, que aquele que ouve as minhas palavras, eu vou assemelhar ao homem que edificou a sua casa sobre o que? Sobre a rocha. Aleluia. Veio os ventos, veio a chuva, mas aquela casa não caiu, ela permaneceu de pé. Aleluia. Vou aplicar para você entender. Eu vou aplicar para você que não entendeu. Jovem que é balizado na fé em Jesus, ele não para por qualquer coisa, ele não desiste por qualquer coisa. Por quê, Luan? Porque a fé dele não está firmada em homens, a fé dele não está firmada em líderes, a fé dele está firmada em Jesus, o autor da nossa fé. Aleluia! Jovens, que a sua fé está firmada em Jesus, esse é o primeiro ponto da mensagem. Você que é aqueles que gostam de anotar, note o primeiro ponto da mensagem. Evidência de jovens cheios é jovens que têm a sua fé firmada em Jesus. E nós precisamos de igreja amada do Senhor Jesus, estar com a nossa fé firmada em Jesus. Por que, pregador? Porque as coisas vão ficar difíceis, porque as coisas vão apertar. Nós vivemos em um mundo onde muitos confiam na sua inteligência, confiam na sua sabedoria, mas nós precisamos ser uma geração que anda na contramão deste mundo que está lá fora, uma geração que os nossos pés não estão firmados no outro. Por quê, irmão? Porque se estiver firmado no outro, cai a qualquer coisa. Mas se os nossos pés estiver firmado na rocha, pode vir o que vier, mas você vai permanecer firme. Você não vai ficar com aquela história de estou fraco. Não. Você não vai ficar com aquela história de dizer: eu vou sair da igreja, eu vou largar tudo, eu vou parar tudo. Não. Você vai dizer: está difícil, mas a minha fé, ela está firmada em Jesus, e eu não